Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos tratar de um tema que eu julgo muito importante. Eu sei que alguns, como o professor Carlos Bezerra e o Frei Tiago, já trataram sobre o assunto, mas eu mesmo já gravei sobre o assunto. No entanto, aqui eu gostaria de gravar de uma maneira mais particular, que é tratar sobre o noachismo. Eu prefiro o noachismo, tá? Por mais que o próprio professor Carlos Bezerra argumente que noeísmo está mais próximo seria mais próximo do português de Noé, mas eu prefiro um termo que se aproxime mais do original francês. Não é bem original francês, né? Mas mais próximo do francês, que foi mais usado, é onde o termo mais se predominou, que é noachismo, né? Eu prefiro falar noachismo. Antes de fazer a minha exposição própria, eu gostaria de ler um trecho, tá? Que um amigo meu traduziu a meu pedido, em que o rabino Elia Ben Abozeg escreveu sobre o que ele chama de catolicismo de Israel. O texto integral eu publiquei na aba de comunidade daqui do meu canal. Leamo-lo. É sem dúvida proveitoso ver como, em pontos muito variados do horizonte intelectual, eminentes pensadores entenderam o caráter muito particular do mosaísmo, ou religião mosaica, e a religião universal da qual ele é apenas a forma apropriada aos israelitas. Spinoza nos diz que as leis que Deus ditou a Moisés aplicam-se somente aos judeus e não são obrigatórias a nenhum outro povo. Perguntei-me, acrescenta ele, por que os hebreus eram chamados eleitos de Deus? Contudo, tendo me convencido de que isso significava apenas que Deus havia escolhido uma determinada parte da terra para eles, poderiam viver com conforto e segurança. Aprendi que as leis reveladas por Deus a Moisés nada mais são que a lei específica da nação hebraica. A explicação do filósofo acerca da eleição de Israel parece, à primeira vista, bastante peculiar. Mas, em sua essência, encontramos a ideia bíblica e rabínica de que a Palestina pertence, de maneira mais particular, ao Deus de Israel do que o próprio Israel. O que é mais notável nessa passagem de Spinoza é que, ao passar da consideração do culto especial dos judeus para a concepção do noachismo, ele chama isso de a verdadeira religião universal. Então, eu gostaria de saber dizer se a religião católica, entre parênteses, universal, com a qual se quer dizer a lei divina revelada pelos profetas e apóstolos a todo gênero humano, é diferente daquela que nos é revelada pela luz natural. Não há dúvida de que o pensamento de Spinoza aqui é condizente com as ideias que estamos tentando explicar ao leitor. Aliado ao mosaísmo, que é o status nacional dos israelitas, há uma lei universal, um catolicismo, do qual o dos apóstolos cristãos foi apenas uma tentativa de realização imperfeita. A filosofia autônoma vai ao encontro do hebraísmo, cujo fiel intérprete foi Filão, o filho de Alexandria. Como já dissemos,
quando ensinou que as luzes da razão seriam suficientes para conduzir todos os homens ao monoteísmo sem que eles precisassem passar pelo judaísmo, pois o monoteísmo é basicamente o verdadeiro judaísmo. E os rabinos deram a essa verdade uma fórmula teológica dizendo que a abjura da idolatria é um verdadeiro judeu. Quem rejeita o politeísmo confessa toda a lei. Nenhum outro desenvolveu melhor essa concepção do catolicismo de Israel do que Joséfo, que também escreveu para os pagãos. O propósito de todas as suas obras é o mesmo, diz Renan: pregar o deísmo e os preceitos de Noé aos idólatras. Em outras palavras, um judaísmo mitigado para o seu contexto, um judaísmo reduzido quase às proporções da lei natural. Apenas 2 ou 3 abstinências eram mantidas, as quais, aos olhos dos judeus mais liberais, eram quase consideradas como parte da lei natural. O mesmo autor acrescenta que esse judaísmo mitigado diferia do cristianismo apenas na importância que este último atribuía ao papel de Jesus, tendo Joséfo reduzido a uma espécie de deísmo, admitindo que a circuncisão e as práticas judaicas eram boas para os judeus de raça pura, já que verdadeira adoração é aquela que cada pessoa adota livremente. Em cada página, uma filosofia afável, simpática a todas as virtudes, considerava os preceitos rituais da lei como um dever apenas para os israelitas, proclamando em alto e bom som que todo homem justo tem a qualidade essencial para se tornar o filho de Abraão. Porém, o eminente crítico erra ao representar esse judaísmo, assim disposto a todos, como uma concepção particular de Joséfo, quando não é outra coisa senão a maneira pela qual os fariseus e todos aqueles que foram instruídos nas tradições hebraicas consideravam o noachismo, a religião dos gentios. Essa concepção do judaísmo pode ser encontrada até mesmo entre os padres da igreja cristã. Em sua preparação evangélica, Eusébio de Cesareia, faz uma distinção muito criteriosa entre a religião e a legislação mosaica e dá a esta última autoridade apenas sobre Israel. Segundo ele, Moisés não modificou de modo algum a tradição dos patriarcas no que diz respeito à doutrina. Ele apenas foi capaz, diz ele, de lançar fundamento de uma lei e de uma constituição política de acordo com o modo de vida dos homens, entre os quais ele se encontrava. Foi apenas a doutrina judaica que Moisés deixou, não foi apenas a doutrina judaica que Moisés deixou inalterada. Também o culto noachida, que era obrigatório após ele, como havia sido antes dele, para todos aqueles que não eram israelitas. Deve-se acrescentar que essa legislação específica que ele deu a Israel e que diz respeito apenas a Israel inclui todas as observâncias da lei que correspondem ao seu caráter sacerdotal. Por fim, na própria Escritura, a prova de que os gentios não estão sujeitos ao mosaísmo e de que existe fora dele, para todos aqueles que não pertencem a ele por nascimento ou filiação voluntária, um estado religioso perfeitamente legal. Entre as censuras dirigidas aos pagãos, a Bíblia menciona alguma vez o fato de não observarem a religião de Moisés, enquanto culpa repetidamente por sua negligência da lei noachida, assim como também culpa repetidamente Israel por sua violação do Torá. A tradição vai além. Ela lista os preceitos aos quais os gentios estão sujeitos.
É um culto completamente separado. Não tem nenhuma outra conexão com o mosaísmo, além daquela que liga o culto dos leigos à regra sacerdotal. Os doutores da lei, claro, né? Não estão falando do doutor da igreja. Os doutores, por conseguinte, proclamam, como consequência legítima dessa doutrina verdadeiramente católica, no único sentido verdadeiramente legítimo da palavra, que os justos de todas as nações participam da salvação eterna. Isso foi traduzido a partir de Israel et l'Humanité, edição Ernest Leroux, de 1914. Isso está na parte 3, capítulo 3, número 4, das páginas 495 a 497. E vocês podem perceber o quão diabólica é essa doutrina. E é isso que eu quero destacar e explorar com vocês, tá? O que realmente é esta religião noashida. Os fundamentos da religião noashida já estavam no Talmud, tá? O Talmud foi um livro que foi escrito por alguns pensadores judeus após a destruição do Segundo Templo pelas mãos dos romanos. Quando os romanos, eles, por conta da rebeldia de alguns, eles foram lá e destruíram o Segundo Templo e realizaram um massacre gigantesco em Jerusalém, né? Em praticamente todo Israel. Isso daí coincidiu com o castigo já previsto pelo nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Escritura, quando ele disse que não sobraria nada, não sobraria pedra sobre pedra. Eu gostaria de destacar o que Elias Ben Abuzeg escreve mais à frente, nas páginas 504 e 505, quando ele destaca que o Quinto Aurélio Símaco tem uma frase que traduz admiravelmente a doutrina judaica sobre as necessidades das diversas formas religiosas, depois de dizer que é justo supor que todo gênero humano adore, em última análise, apenas um único e mesmo ser. Ele se pergunta, por que então existem tantos cultos diferentes? Diz ele, que o mistério é tão grande que é impossível alcançá-lo por um único caminho. Não se poderia escrever nada mais verdadeiro nem mais profundo, comenta Ben Abuzeg. Temístocles, de forma mais leve, expressa a mesma verdade. Ele diz, parece que o Senhor e Supremo Governador deste mundo se compraz na diversidade das religiões. É sua vontade que o Sírio adore de uma certa maneira, o grego de outra e o egípcio de forma ainda diferente. Também é por isso que Warburton errou ao ver aí uma fórmula característica do politeísmo. E não é nada disso. O monoteísmo, ao contrário, só pode se tornar universal a essa condição. Unidade na diversidade e diversidade na unidade. Parece familiar isso daqui? Continuemos. Esta variedade de formas, aliás, independente da unidade suprema a qual está subordinada, constitui ela mesma a religião universal, ou seja, católica, em seu conjunto.
pois não se trata de uma verdadeira arbitrária e acidental, mas de algo necessário e orgânico que tem suas raízes nas profundezas da natureza. A unidade religiosa não poderia, portanto, ser completamente representada sem o concurso de todos esses aspectos diversos considerados separadamente, podem se excluir reciprocamente. Ben Abozeg não para por aí. Vocês podem ver que é um pensamento que parece que é claramente maçônico, porém que é decorrente da sinagoga, tá? Ben Abozeg, ele, como disse, não para por aí. Ele ainda escreve: Israel acredita, portanto, que todo o conteúdo moral de sua própria lei se encontra ao lado do mosaísmo. E outra lei, ele diz, destinada ao gênero humano como um todo. Uma instituição particular com formas rigorosamente étnicas se encontra possuindo dessa forma não apenas a concepção teórica, mas as próprias regras de organização da religião mais universal que se possa imaginar. Muito mais, ela parece ter como missão especial a conservação e a propagação dessa mesma religião. Este é um fenômeno absolutamente único na história. O John Locke, afirma com razão que algo semelhante existiu entre os romanos. Segundo ele, havia em Roma uma harmonia tão perfeita entre as instituições civis e a religião que a sociedade não corria risco de ser dilacerada por cismas e permanecia aberta a todos os cultos. Ela podia, portanto, acolher em seu seio os povos conquistados com todas as suas divindades. Bastaria que Numa Pompílio, rei de Roma, reconhecendo a necessidade de uma religião nacional inseparável do Estado, compreendesse ao mesmo tempo a obrigação de reduzir os dogmas dessa religião de Estado a um número muito pequeno de artigos de fé suficientemente simples para não serem suscetíveis de interpretações sutis nem de divergências lamentáveis e de caráter suficientemente geral para que não pudessem chocar as crenças de nenhuma pessoa honesta e religiosa. O credo dessa religião se resumia a essas duas proposições: é dos deuses que todo o bem descende. Para merecer esses bens, deve-se honrar os deuses, principalmente ser mantido inocente, bom e justo. Onde eu quero chegar com todas essas leituras de Elia Ben Abozeg, no seu livro Israel e a Humanidade? Para compreender melhor isso, devemos lembrar que o primeiro que, digamos assim, oficialmente propôs o noacismo foi o Moisés Maimônides, tá? Tanto o Moisés Maimônides como Elia Ben Abozeg, eles são o que podemos chamar de supremacistas judaicos, tá? O que eu quero dizer com isso? Para eles, Israel, os judeus é o verdadeiro povo sacerdotal e que os gentios, ao praticar a religião noachida, deve se submeter a eles, porque são os judeus que vão interceder pelos gentios, tá? Que vão são eles os intercessores, o povo pontífice entre Deus e os gentios. E, como podemos ver, a religião noachida seria a religião que mais vai se opor à religião católica, tá? Depois, claro, do próprio judaísmo talmúdico,
porque essa é a religião dos judeus. E é como se houvesse duas religiões, né? A religião noachida, que vai ser subordinada à religião mosaica dos judeus, que na verdade é uma religião talmúdica, tá? Porque a verdadeira continuação da religião mosaica, evidentemente, é a religião católica. A religião católica é a religião mosaica aperfeiçoada. Porque a religião católica surge quando nosso Senhor Jesus Cristo elevará a lei à sua perfeição. Ele mesmo disse que nenhum jota seria tirado da lei. Ele não veio abolir a lei. Ele veio elevá-la à perfeição. Tá? Os judeus não fizeram isso. Tá? Ao rejeitar nosso Senhor Jesus Cristo como Messias. Agora, em que consiste a religião noachida? É uma religião que não tem nenhum culto em específico, tá? Os cultos são basicamente livres, mas não há um culto fixo. Como a gente pode ler nos próprios textos do Elie Ben Amozek. Elie Ben Amozek, ele fala que vai ter um pequeno grupo de leis que são as chamadas 7 leis morais e universais, seja entre aspas católica, tá? Enquanto os judeus eles seguem, né, as 613 leis da Torá, os gentios ele vai seguir apenas 7, e que bastaria os gentios seguirem essas 7 leis e se subordinarem, reconhecerem os judeus como o povo pontífice, e assim eles serão bem-aventurados, tá? Alcançariam a salvação. As 7 leis de Noé seriam o Avodah Zarah, ou seja, não cometer a idolatria, Birkat Hashem, não blasfemar, Sefishat Damim, não assassinar, Gezer, não roubar, Gilui Arayot, quer dizer, não cometer imoralidades sexuais, Ever Mihashai, quer dizer, não maltratar os animais, e Dinim, quer dizer, estabelecer sistemas e leis de honestidade e justiça. São 7 leis de Noé que são e o arco-íris, que é o símbolo da aliança a primeira aliança entre Deus e os homens após o dilúvio, seria uma representação dessas 7 leis. Tá? Inclusive, isso explica por que eu escolhi essa imagem para ilustrar o presente vídeo. Tá? Porque o noachismo seria a religião de Noé. O Noé, é bom lembrar, ele é pai de Sem, de Jafé e Cã. Tá? Os gentios em geral são descendentes de Jafé e Cã, enquanto que os judeus são descendentes de Sem. É por isso que aqui Noé ganha um destaque, né? Porque se a religião é dele, então abrange todos os seus descendentes. Entendeu? Só que o Messias sairá da linhagem de Sem. E sendo judeus semitas, então é por isso que eles têm esse privilégio maior. Então, e por que o noachismo é a religião do anticristo? Com todo respeito, claro, à autoridade do padre
Leonardo Castellano, que muitos referenciam. Eu vi uma citação, eu não sei se é dele, mas é atribuída a ele, em que ele disse que o modernismo é a religião do anticristo, ou será a religião do anticristo. Eu, respeitosamente, aqui vou discordar, tá, de muitos tradicionalistas e do próprio padre Castellano, tá? Se a citação for dele mesmo. A religião do anticristo não será o modernismo. Muito pelo contrário. O modernismo, ao colocar, praticamente coloca com fonte da revelação o nosso sentimento interior. É como se a revelação não fosse externa, né, mas sim interna. E por fato do modernismo ter toda essa característica gnóstica, né, como se tivesse algo divino, uma partícula divina dentro de cada ser humano, e que é por isso que a revelação vem de dentro, fica claro que o modernismo, na verdade, é como se fosse uma extensão do noachismo. Tá? E outra, o modernismo é uma heresia que nasceu no próprio seio católico. Tanto é que o próprio São Pio X, ele alertava. Os inimigos parece que não estão mais fora, mas também dentro da igreja. Por conta da infiltração modernista. O noachismo vai para muito além disso. Porque o noachismo praticamente já está, neste momento, se tornando a religião da humanidade. Aqui eu vou adentrar brevemente, tá? Na questão da crise na igreja. Tá? Apesar do que eu disse no último vídeo, aqui eu vou só que é muito brevemente. Se vocês perceberem o que nós vemos escrito na nossa Trindade, ainda que ali diga que a religião católica é a mais perfeita, né? Mas você vê o conteúdo da nossa Trindade, você vê o conteúdo da Lumen Gentium, na parte que ele fala do trato com as outras religiões, e também na questão da dignidade humana, em que diz que a liberdade religiosa é um direito fundamentado na natureza humana e na palavra revelada de Deus. Vocês verão ali muitos elementos de noachismo. É como se a própria religião católica parece estar se dissolvendo. E isso vai se confirmar no encontro de Assis e mais recentemente na declaração conjunta sobre a fraternidade humana assinada por Francisco em Abu Dhabi. Nós estamos vendo nessa atual crise o noachismo ganhando a sua expressão, que agora está culminando com a declaração Dignitas Infinita. Tá? Na descrição desse vídeo eu vou deixar os links para o meu artigo sobre o Dignitas Infinita, em que eu trato sobre o noachismo também, e um artigo do Michel Origan, que trata muito bem sobre esse tema. E vocês verão que nos dias de hoje, graças à própria negligência dos clérigos, que deveriam ser católicos, e pela própria influência maçônica e mundialista que nós vemos na mídia, que nós vemos na política, que nós vemos tanto na esquerda como na falsa direita,
tá? Em que as pessoas só precisam acreditar em Deus para ser boazinhas. Nós estamos vendo exatamente isso. A linguagem do Elie Medamozeg expressa exatamente isso. Você não precisa fazer muita coisa para se salvar, para ser um bem-aventurado, para ser um santo. Você só precisa seguir as leis de Noé. As 7 leis de Noé. É claro, as pessoas podem objetar, mas Luciano, entre as leis de Noé tá não cometer idolatria, não blasfemar. Tá falando sobre não cometer imoralidades sexuais. Não tá vendo que o ateísmo tá em voga. Não tá vendo Porta dos Fundos blasfemar. Você não tá vendo que o mundo hoje tá cheio de imoralidades sexuais. Sim, estou vendo. No entanto, devemos considerar o seguinte. As pessoas que praticam todas essas coisas, tá? Elas não cooperam com a ordem. Para o anticristo, ele dominar o mundo inteiro, para ele alcançar toda esse poder, ele terá de impor uma ordem. Ele sabe que as pessoas que praticam tantas imoralidades, que ofendem os credos dos outros, incluindo o da religião verdadeira, que é a católica, ele saberá que ele vai ter que impor uma restrição a essas coisas. Então, é de se esperar que a religião noachida ela seja imposta à força no mundo inteiro, para que esta mesma ordem se imponha, para que as pessoas parem de praticar essas imoralidades sexuais, para que essas pessoas parem de praticar idolatria, para que as pessoas parem de blasfemar, ou seja, ofender o credo dos outros. Mas isso vai implicar em restringir muito gravemente a própria religião católica. Porque Elie Medamozeg deixa bem claro que ele entende a crença na Santíssima Trindade como uma forma de politeísmo. Ele deixa bem claro isso. E que o verdadeiro monoteísmo é o judaísmo. Por que vocês acham, por exemplo, que o Islã é tão radicalmente antitrinitário? Porque o Islã entende que a crença da Santíssima Trindade, que a adoração da Santíssima Trindade é uma forma de idolatria. E é isso que os protestantes fazem também. E se vocês perceberem, a própria religião protestante, ela herda muito do seu pensamento. Eu não estou falando do luteranismo e calvinismo. Eu estou falando desse protestantismo capenga que nós vemos nessas igrejolas por aí, tá? O protestantismo pentecostal. Eles têm muito da influência de Immanuel Kant, que viveu antes de Elie Medamozeg, mas já estava pregando uma espécie de noachismo. Kant, ele escreve no seu Gesammeltschriften, tá? Eu tô pegando aqui, é uma citação que está no livro da Sofia Hofmann. Ela é uma historiadora da filosofia, no seu livro sobre a história da filosofia moderna. Mas na parte que se trata sobre Kant,
tem a citação de Kant, e Kant escreve o seguinte: a religião em que eu devo primeiro saber que uma coisa é ordenada por Deus para depois reconhecê-la como meu dever é a religião revelada. Já aquela em que devo primeiro saber que uma coisa é meu dever para depois reconhecê-la como mandamento de Deus é a religião natural. Em outro lugar, Kant ele escreve o seguinte: a verdadeira igreja, entre parênteses, visível, é a que representa o reino, entre parênteses, moral, de Deus sobre a terra, na medida em que é possível ao homem realizar esse reino. A religião pregada por Kant é uma religião totalmente noashida. Tá? Assim como o Islã é totalmente noashida, assim como o protestantismo pentecostal é totalmente noashida. Tá? Já que se a religião é antes moral do que revelada, então cada um pratica como for melhor, tá? E dá para reduzir as 7 leis de Noé, por que não? E isso está cada vez mais comum, principalmente entre o pessoal da neodireita, em que não contentes, tá? Não contentes de serem anticatólicos, ainda promovem a religião noashida. Na verdade, convenhamos, na prática mesmo, qualquer religião que não é católica é, em última instância, uma religião noashida. É uma religião com regras baseadas na própria observância natural e que, em última instância, vai acabar se subordinando à sinagoga. Porque é isso que acontece com o Islã, é isso que acontece com o protestantismo, é isso que acontece de alguma forma também com a própria ortodoxia oriental, e é com esse objetivo que existem esses encontros de diálogo interreligioso praticado pelas outras diversas falsas religiões, inclusive com os clero da igreja moderna aí, com o falso catolicismo. A religião noashida, ela já está sendo imposta, não se iludam. A religião noashida já está sendo imposta. Se vocês não perceberam, tá? Basta você emitir uma pequena crítica a qualquer outra religião que não seja católica, e vocês serão taxados de intolerantes. E não raras pessoas vão começar a responder te repreendendo. Deus é um só. O importante é acreditar em Deus. O importante é que a pessoa, sei lá, não é uma criminosa, tá? Ela não cometeu nenhum homicídio, não cometeu nenhum assalto, não cometeu nenhuma outra atrocidade, tá? Então ela vai pro céu. Respeita ela. E esta é a religião que hoje domina o mundo. Uma religião em que você basta seguir quase meia dúzia de leis, e você será salvo. E por que a religião do anticristo? É justamente porque é a isso que ele quer reduzir a todas as religiões. O anticristo vai, em última instância, perseguir todas as religiões, sendo elas falsas ou não, para criar um culto próprio a ele, porque ele vai se colocar no lugar de Deus. Então ele vai proibir a idolatria. O que é idolatria? É qualquer culto que não é para o anticristo.
O que é blasfêmia? É qualquer crítica ou ofensa dirigida ao anticristo. É isso que vai acontecer? É isso que já está acontecendo, na verdade. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e produtivo. E aproveite e me sigam nas redes sociais. Pode considerar também, para oferecer qualquer ajuda. E é isso, meus amigos. Até um próximo vídeo. E eu espero ainda tratar mais sobre esse assunto, porque é importantíssimo.